Fala, matemáticos e matemáticas investidores, beleza? Pessoal, eu simulei uma aplicação financeira de R$ 10.000 em 30 fundos imobiliários, tá? Eu já vou mostrar para vocês quais foram as condições iniciais dessa simulação e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês quais desses 30 fundos foram os que performaram melhor, tá bom? Esse vídeo, pessoal, é importantíssimo para o próximo vídeo aqui do canal, que eu vou explicar para vocês um pouco sobre a minha estratégia de investimento e o porquê que eu adoto hoje em dia essa estratégia, tá? Tudo começou, pessoal, quando eu realizei esse backing test que eu vou mostrar para vocês hoje, lá no começo do ano de 2022, né? Eu sempre tive muitas dúvidas, né, em onde eu vou investir, em qual fundo eu vou escolher, por que esse fundo, por que aquele. A gente vê tanto conteúdo na internet, né, alguns youtubers recomendando um fundo de papel, outros de tijolo, enfim, é muita informação e às vezes quando a gente tem muita informação misturada acaba se tornando uma desinformação, né. Bom, matemático de formação, que eu sou, como vocês sabem, eu decidi mudar a minha estratégia. Eu falei, não, eu não quero mais investir em achismo, em recomendações de terceiros. Eu quero eu mesmo verificar quais foram os números, os resultados que os fundos apresentaram nos últimos anos e a partir daí eu vou escolher quais são os fundos que eu quero compor a minha carteira. E aí, pessoal, eu realizei esse backing test que eu já vou mostrar para vocês lá no começo do ano, tá? Retroagindo a 4 anos, então foi um backing test de 4 anos. E pessoal, eu não vou dar spoiler do próximo vídeo, foi aí que eu notei algumas peculiaridades e algumas características fundamentais que hoje fazem parte da minha carteira de investimentos, beleza? Mas esse vai ser o papo do próximo vídeo, porque nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse mesmo backing test que eu fiz, porém atualizado, tá bom? Então eu atualizei esse backing test. Vou mostrar para vocês as condições iniciais, as datas iniciais. E espero, pessoal, que vocês curtam esse vídeo porque deu muito trabalho para poder realizar esse backing test novamente. Inclusive acabou sendo bastante útil para mim até. Acabei atualizando alguns filtros que eu aplico na minha carteira de investimentos. E espero que de alguma forma esse vídeo contribua para o seu conhecimento e para a sua estratégia, tá bom? Então eu já peço para que vocês deixem o seu like aí, dá aquela moral pra gente. Bora fazer esse vídeo bombar, divulga para os seus amigos, compartilha no WhatsApp, ajuda a gente a aumentar o engajamento do canal. E pessoal, por último, eu vou deixar na descrição aqui o nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, tá? O nosso grupo do WhatsApp já está quase lotado, então eu já avisei o pessoal no grupo, né, pra gente migrar pro Telegram, porque no Telegram não tem esse limite, né, pessoal? Então baixa o Telegram aí, se você já não utiliza, é bem interessante, é bem legal, e lá eu vou divulgar bastante conteúdo relacionado ao canal, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas, disclaimer na telinha, né? Eu sempre faço questão de ressaltar isso. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Como eu já disse na introdução, é apenas uma análise dos resultados que esses fundos apresentaram nesse backing test que eu vou mostrar para vocês, beleza? Bom, quais são as condições iniciais desse backing test, pessoal? Primeiro, eu simulei um investimento de R$ 10.000 que foram aportados lá em janeiro de 2021, tá? No começo de 2021. Por que eu coloquei dia 3? Porque foi o primeiro dia útil do ano, beleza? Bom, a nossa próxima condição é que nós vamos reinvestir os dividendos recebidos. Então, tudo que entrar pra gente proveniente dos dividendos desses fundos, aliás, desses investimentos, a gente vai comprar mais cotas do mesmo fundo para verificar o resultado final depois, beleza? E o terceiro, pessoal, nós não vamos realizar aportes mensais além dos próprios dividendos recebidos, tá? Essas são só condições iniciais. Os aportes, pessoal, eles potencializam e muito o nosso poder dos juros compostos, tá? Eu vou falar mais pra frente no canal ainda sobre alguns comparativos e algumas simulações quando a gente realiza aportes mensais. Isso é muito importante, tá bom? Mas para fins do backing test, que eu queria apenas verificar qual fundo apresentou o melhor resultado, os aportes não fariam muita diferença nesse sentido. Claro, com exceção dos próprios dividendos dos fundos, né? Beleza? E pessoal, a data final desse backing test que eu realizei
acabou sendo um pouquinho menor do primeiro que eu fiz lá na introdução que eu comentei com vocês, ficou para dia 31 de outubro, tá? 2022. Então a gente está falando aí de 28 meses, né? Aliás, desculpa, são 12 meses de 2021 e mais 10 meses, são 22 meses, na verdade, né? De período de backing test, beleza? Essas são as condições iniciais do nosso teste aqui. Pessoal, quais foram os fundos que eu analisei? Foram 30 fundos imobiliários que foram divididos em vários setores. Então, primeiro eu trouxe para vocês aqui os fundos de papel. Tá? Nós temos 13 fundos de papel que eu selecionei para realizar esse backing test. E por que eu escolhi esses fundos especificamente? Porque são os fundos que costumam ser mais investidos pelos investidores, né? São fundos conhecidos, fundos ou com patrimônio sob posse, né, sob controle muito alto, ou com uma liquidez muito alta, ou com dividendos entregues muito altos, ou muito antigo na bolsa, ou seja, o que traz uma certa estabilidade para a gente. Enfim, eu fiz um mix de fundos aí high yield, de risco médio, de risco baixo, enfim, são 13 fundos imobiliários de papel, beleza? Também trouxe para esse backing test alguns fundos de logística, os maiores aí, né, o XPLG, BRCO, o ALZR11, o SDIL e o HGLG. Beleza? Também não poderiam ficar de fora os fundos de shopping, né? Trouxe aí também 5 fundos de shopping: XPML, MOL11, HSML11, VISC11 e HGBS11. Bom, trouxe 4 fundos de lajes corporativas, né? VINO11, HGRE11, PVBI11, SPTW11. E por fim, pessoal, eu trouxe também alguns fundos híbridos, né? O HGRU11, o ARCT11 e o TGAR11, tá bom? Então, no total aqui nós temos 30 fundos imobiliários de todos os setores, basicamente, né? Só não coloquei aqui hospitais e hotéis, que na verdade a gente já tem, acho que 2 só, né? Específicos negociados na bolsa hoje, beleza? Então percebam que a gente tem uma grande gama de fundos aqui, o que fortifica os nossos resultados, tá bom? Bom, tendo isso em vista, vamos para o primeiro resultado. Beleza? Aliás, eu vou até mostrar para vocês um exemplo antes, né? Vamos lá. Qual é esse exemplo, pessoal? Eu peguei aqui o RPR11, tá? E trouxe para vocês o seguinte: nosso investimento inicial é de R$10.000 e lá em janeiro de 2021 a cota dele estava avaliada em R$131,36. Isso corresponde, pessoal, lá em janeiro a 76 cotas, se a gente tivesse R$10.000 para poder investir, tá bom? Aproximadamente 76 cotas. E no final, pessoal, hoje, especificamente falando, a cota do RPR11 está valendo R$ 99,52. Percebam que é uma redução muito grande, né, no valor da cota. E, pessoal, nós teríamos hoje, né, no dia 31/10, aliás, que foi o período final do backing test, 108 cotas desse fundo, tá? E por que nós teríamos 108? Porque nós reinvestimos os dividendos que a gente foi recebendo ao longo dos meses. Então, sempre que caía na conta o dinheiro suficiente para poder comprar mais uma cota do fundo, a gente ia e comprava, tá? E assim foi sendo feito sucessivamente, desde janeiro de 21 até 31 de outubro de 2022. Nós, nessas condições, chegaríamos em outubro com um patrimônio final de R$ 10.748,16, ou seja, a gente investiu 10, reaplicou os dividendos, né, durante 22 meses e teríamos um patrimônio final de R$ 10.748, tá bom? Isso é importante, isso basicamente é o resultado final do fundo, o lucro que ele realizou, né? Só que, pessoal, a gente não pode desconsiderar, na verdade, muito pelo contrário, essa última coluna da renda mensal futura, né? Essa renda mensal futura, o que é? Eu peguei a quantidade de cotas que nós teríamos hoje desse fundo e multipliquei pela média de rendimentos que esse fundo entregou durante esse mesmo período, tá bom? No caso do RPR11, salvo engano, foi R$ 1,79 por cota, a média. Então eu peguei esse 108, multipliquei por R$ 1,79 e a gente chega numa renda mensal futura de R$ 193. O que isso significa? Que todos os meses, nessas condições aqui, nós vamos receber R$ 193.
Lembrando que esse valor por mês já é suficiente para comprar mais pelo menos duas cotas desse, não, duas não, né? Mais uma cota e quase duas desse mesmo fundo. Então no mês seguinte a gente vai receber 193 mais 1,79, porque a gente vai estar com 109 cotas e assim sucessivamente, pessoal. Então, para quem foca, para quem busca renda passiva, é fundamental olhar para essa renda mensal futura, tá bom? E não só para o patrimônio final, porque a cota de fato vai variar para cima ou para baixo. Mas essa renda mensal futura, como ela é realizada com base na média de rendimentos entregues, então a gente tem, não vou dizer uma garantia, né? A gente está falando de uma renda variável, mas a gente tem uma estimativa muito bacana do que a gente deve ter por mês de renda com esse valor investido, beleza? Pessoal, eu apliquei esse mesmo cálculo, tá? Para todos os 30 fundos imobiliários que a gente verificou no slide anterior, tá? Eu realizei esse, por isso que eu falei para vocês no começo. É um backing test cansativo, complexo, tá? A gente foi aportando os dividendos que a gente ia recebendo mês a mês com base no valor da cota de cada mês. Então percebam a complexidade que deve ter sido realizar esses cálculos aqui. Então já peço que vocês deixem o like aí, porque deu trabalho, viu? Bom, sem mais delongas, pessoal, caminhando já para o final do vídeo, vamos para os resultados que eu sei que vocês estão ansiosos para saber. Então, olha só. Primeiro, pessoal, considerando somente o patrimônio, tá? Eu vou desconsiderar aqui a renda mensal futura, tá? Vamos considerar só a variação da cota, né? E as nossas cotas a mais que a gente foi comprando com base nos dividendos, beleza? Esse é o primeiro ranking que eu criei aqui para vocês. Vamos ver os resultados. Então a gente vê que nesse período que eu selecionei para o backing test, essa foi a ordem dos melhores fundos imobiliários. Então a gente tem o JPPA11, KNCR11, ARRI11, HGCR11, MXRF11, tá? Como nosso top 5 aqui dos fundos imobiliários. Então, pessoal, o que significa? Vamos analisar especificamente o JPPA11, tá? A gente investiu 10 mil reais iniciais, tá? A cota dele, quando a gente comprou, ele estava bem desvalorizado, ele estava abaixo do valor patrimonial. E, conforme o tempo passou, esses 22 meses passaram, o valor da cota subiu, valorizou. Então a gente teve um ganho de capital muito grande. E aliado a esse ganho de capital muito grande, natural da valorização da cota, a gente também foi recebendo os dividendos e aportando mensalmente nesse fundo. Então, no final de tudo, no final desses 22 meses, esse fundo teria aproximadamente, na verdade um pouquinho a mais até, de 14 mil reais de patrimônio, beleza? E isso, pessoal, vocês podem verificar aqui um a um, né, a ordem desses fundos. Vou destacar aqui, para não ficar falando de um por um, né? Bom, os fundos de lajes e os fundos de shopping, eles não performaram muito bem, né? Lajes, sobretudo SPTW, Vino 11, aqui a gente tem alguns logísticos, né? XPLG11, eles ficaram um pouquinho abaixo aqui em comparação aos outros, beleza? Bom, o segundo ranking, pessoal, é da renda mensal futura, o que é fundamental para a gente que quer viver de renda passiva. E aí a ordem já muda um pouquinho, né? A gente vê que nesse período, o fundo, o RPR11, foi o que mais apresentou um potencial de renda futura. Então a gente está falando de quase R$200 aqui. Seguidos do ARRI11, JPPA11, o ABIT11 e o ARCT11. Tá? O nosso top 5 aí. Eu não vou falar um por um, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente já está com 14 minutos, tá bom? Mas deem uma pausa aqui no vídeo, no slide, e analisem esses resultados aqui fundo a fundo, com base na carteira de vocês, com base no que vocês pretendem adquirir nos próximos meses. Isso aqui é bem legal. Percebam que no caso da renda futura, aí sim, né, acabei me precipitando ali no slide anterior. No caso da renda mensal futura, os fundos de shopping performaram muito mal, né? Inclusive esse foi até um dos meus últimos vídeos aqui do canal, que fundos de shopping, eles não são legais para quem quer viver de renda passiva. Porque olha só, o XPML11, ele tem a menor renda de todos esses aqui, pouco mais de R$55, gente. Então pensa, a gente vai investir mais de 10 mil reais, aliás, mais não, a gente vai investir 10 mil reais, vai reaportar esses dividendos, e ainda assim, no final de tudo, a gente vai ter uma renda mensal de R$60, um pouquinho menos, na verdade, aqui para o XPML11.
O VISC11 é o penúltimo, HGRE11 é o antepenúltimo, PVBI o antepenúltimo. Percebam, ó, mais um shopping aqui mal colocado, mais outros 2 shoppings aqui mal colocados. Então percebam que os fundos de shopping, em relação à renda mensal futura, eles não são os mais atrativos, beleza? Pessoal, o que eu fiz para o último slide? Tá? Eu classifiquei de forma muito parecida com o Earning Yield, que a gente já utilizou aqui no canal para avaliar quais são as ações mais baratas da bolsa. Inclusive recomendo que você assista esse vídeo aqui. Eu classifiquei o seguinte: eu peguei esse meu ranking primeiro de patrimônio e coloquei eles em ordem decrescente. Então o que eu fiz? Para o JPPA 11 eu dei o número 1, o KNCR 11 dei o número 2 e assim por diante, certo? Fiz a mesma coisa para esse outro ranking de renda mensal futura. O nosso RPR11 foi o número 1, o ARRI11 o número 2 e assim por diante. E aí o que eu fiz? Numa terceira coluna eu somei esses dois números. Ou seja, eu somei o ranking do melhor patrimônio líquido nesse tempo do backtest e somei o ranking da melhor renda futura nesse mesmo período do backtest. O que isso vai apresentar para a gente? Vai apresentar o seguinte: o fundo que tiver o menor número, ele basicamente vai estar aí na melhor colocação. Porque pensa, se o RPR11 aqui é 1, vamos supor que ele aqui também fosse 1, eu ia somar 1 com 1 e ia dar 2. Ou seja, é um número bem baixo. Ou seja, quanto menor esse número, melhor ele vai estar no nosso ranking, tá? E aí a gente olha para esse último gráfico. Vejam só, o JPPA11, considerando essa metodologia, ele está aqui próximo de 3 ou 4, se não me engano. Então ele é o nosso primeiro nesse ranking. Seguido do ARRI11, o RPR11, HGCR11 e o TIGAR11. Tá bom? Esses são os 5 fundos imobiliários que melhor performaram em relação ao seu patrimônio líquido e que melhor apresentam potencial de renda futura nos próximos meses com base nesse backtest. Beleza, pessoal? Então percebam, vamos lá para os últimos aqui, né? O XPML11, ele está muito alto, ou seja, ele está numa colocação muito ruim, tanto em relação ao patrimônio líquido, quanto em relação à renda passiva futura, renda mensal futura. Por isso ele está lá em cima, ou seja, nesse ranking específico isso aqui é ruim. Então quanto menor nesse gráfico aqui, melhor. Beleza? Gente, esse foi o resultado. É com base nesse resultado que eu mudei completamente a minha estratégia de investimento, e eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo do canal. Eu espero que de alguma maneira esse conteúdo tenha trazido para você algum conhecimento, alguma curiosidade, algo que você achava que era e não era, ou vice-versa. Porque o intuito aqui do canal é mostrar para vocês com base nos números. Isso aqui não é achismo, gente. Tá? Eu peguei todos os resultados de todos esses fundos aqui dos últimos 22 meses e fiz o teste. Tá? Isso aqui é matemática, isso é número, isso aqui não mente. Resultados passados não garantem resultados futuros. Mas, como bom matemático, eu prefiro sempre ter a estatística do meu lado do que ter ela contra mim. Tá bom? Gente, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, tá? Tudo depende do seu perfil. Pode ser que você tenha um perfil mais conservador, um perfil um pouco mais arriscado. Então é preciso que você faça essa análise com você mesmo e entenda qual é o seu perfil de investimento. Se é de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Beleza? Gente, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Se você gostou do conteúdo, comenta aí embaixo. É muito legal pra gente saber se vocês estão gostando do canal, gostando dos vídeos que a gente tem feito. Beleza? Gente, muito obrigado e até a próxima.